Olá pessoal, nós vamos começar hoje uma aula de cinética química. Cinética química é a parte da química que trabalha a velocidade das reações. E você tem que entender que toda a velocidade de uma reação depende de um fator que nós chamamos de teoria das colisões. Quanto mais houver colisão, maior a probabilidade de você chegar até a reação. Quanto mais colisão existe, maior a velocidade da reação. Então você tem que entender o seguinte, qualquer fator que influencia a velocidade de uma reação depende das colisões. E quanto mais se colide, maior a possibilidade de atingir o teu produto. Eu vou começar fazendo um resuminho aqui na telinha. Vamos lá, vamos comigo? Dos fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação. Quais são os fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação? Traveco, que gosta de pressão na superfície de contato. Aí você vai continuar ainda esse bizuzinho dizendo em cima, embaixo e o resto em cima. Traveco, que gosta de pressão na superfície de contato, em cima, embaixo e o resto em cima. Em cima, embaixo, o resto em cima. O que é o T? É a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. O que é o R? É a concentração dos reagentes. Quanto mais reagente você coloca, maior a possibilidade de colidir, consequentemente, maior a possibilidade de formar um produto. O que seria o A? Ativação. Essa ativação é a distância que você tem que percorrer para chegar até o complexo ativado. Quem é que diminui essa ativação? O catalisador. Quanto mais catalisador você bota, menor a tua ativação. Consequentemente, maior a velocidade. Daqui a pouco tem uma questão. A questão 1 já vai trabalhar exatamente isso, essa história do catalisador dentro das reações. O V seria o teu volume, o E, a energia, o O, orientação para colidir, o P, pressão no sistema gasoso e o SC, superfície de contato. Na superfície de contato é o seguinte, uma barra, ela tem uma superfície menor do que raspas. As raspas reagem mais rápido. E posso dizer que as raspas têm uma superfície menor do que o pó. Quando eu coloco o pó, ele vai reagir mais rápido ainda. Lembrando que catalisador é o único fator que altera a ativação e a temperatura é o único fator que altera a constante de equilíbrio, a constante química. Temperatura é o único fator que vai alterar essa constante. Não lembra não? Vamos lá. Traveco, que gosta de pressão na superfície de contato, em cima, embaixo e o resto em cima. Repete comigo. Traveco gosta de quê? Isso, em cima, embaixo e todo o resto em cima. Em cima, embaixo e o resto em cima. Em cima, embaixo e o resto em cima. Vamos seguir nossa vida, vamos para a questão número 1 de cinética química aí. Questão número 1. Os catalisadores viabilizam a maioria dos processos químicos comerciais, além de variações de reações em sistemas biológicos e ambientais, alterando o perfil energético da reação. O perfil energético de uma reação com e sem catalisador pode ser representado por... Antes de representar qualquer coisa, eu queria fazer outro resumo para você aqui. Imagine que eu tenho aqui um gráfico, que apesar de não estar numa linha tão certinha, imagine aqui num gráfico de entalpia em função do caminho de reação, onde eu tenho o início, que é o meu reagente, e tenho o fim, que é o produto. O início e o fim, eles podem variar? Não, nunca. A entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos é sempre constante. A gente diz que isso é a termoquímica. O ΔH de uma reação nunca varia. O ΔH de uma reação é constante. O início e o fim não variam nunca. E quem é que varia, Carlos André? O caminho que você vai percorrer. Veja, eu posso sair daqui do reagente, chegar até o produto percorrendo esse caminho e posso colocar um catalisador. Qual é a função do catalisador? Diminuir essa ativação. O catalisador entra, diminui a ativação e eu chego até o produto. Essa curva 2 seria o catalisador. Catalisador altera o ΔH? Não. Quando um catalisador entra, você diminui a energia de ativação, que é a energia para sair do reagente e chegar até o complexo ativado. A função do catalisador é diminuir a ativação e com isso ele vai aumentar a velocidade da tua reação. Beleza? Vamos voltar para a questão para marcar a resposta agora, hein? A letra B pode ser? Não. Por que a letra B não pode ser? Oi? Volta um pouquinho, por favor. Deixa eu botar aqui na função mouse. Volta aí.
Vamos lá, função mouse, cliquei no quadro, volta. Aí, pronto. A letra B pode ser a resposta? Não. Por que a letra B não pode ser? Porque se você percebeu, ele está dizendo que não catalisada e catalisada. Catalisador não altera o ΔH, assim como a letra C também não pode, a letra E também não pode. Nada disso é possível. Qual é a função do catalisador? É a letra A. Sem catalisador, você percorre esse caminho maior. Quando você coloca um catalisador, esse caminho ele fica mais curto, um caminho alternativo, mais rápido. A presença do catalisador acelera a reação. É só isso. Um catalisador é um processo que faz, na realidade, é uma substância que entra na reação para acelerar o teu processo global. Tem mais questão falando sobre isso. Já anotou a resposta? Beleza, vamos para a questão número 2. Catalisador é o único responsável que você pode utilizar para alterar a energia de ativação. Essa questão 2 tem pano para manga, viu? Tem que ter cuidado com ela, é uma questão sacana. O dano causado por alguns poluentes pode ser discutido em termos da cinética de decomposição de um dado poluente. Por exemplo, podemos dizer que o tempo de meia-vida de um determinado plástico é de 100 anos. Lembra de tempo de meia-vida, né? A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. É o tempo necessário para reduzir a massa a metade. A cada 100 anos eu vou perder metade da massa desse plástico. E que sua decomposição segue uma cinética de primeira ordem, isso quer dizer linear, uma função de primeiro grau. Considerando esses aspectos, analise 2 cenários abaixo. Primeiro, ele bota termos muito parecidos. Ele coloca uma ilha deserta, depois coloca uma praia deserta. Você já confunde os termos, cuidado para não confundir aí. Uma ilha deserta onde foram despejados 200 quilos de plástico em 1910. Veja. Se eu despejei 200 quilos de plástico em 1910, quando chegar em 2010, você concorda que vai ter passado 100 anos? Então, esses 200 quilos que ele colocou, na realidade, não vão ter mais 200. Em 2010, eu vou ter agora 100 quilos de plástico na data de 2010. E 100 quilos, e é uma conjunção aditiva, e 100 quilos de plástico no final de 2010. Eu vou ter 100 que sobrou do primeiro depósito que foi feito em 1910, e mais 100 que eu coloquei em 2010. Então, o total na ilha, vou colocar aqui embaixo, ó, na ilha, você vai ter 100 que sobrou de 1910, mais 100, ou seja, e 100 que você adicionou em 2010. Então, você vai ter um total de 200 quilos na ilha no ano de 2010. Ok? E na praia? Na praia deserta foram despejados 200 quilos em 2010. Isso quer dizer que na praia, questão tem que ter paciência. Ela não é difícil não, é só questão de paciência. Na praia você tem 200 quilos em 2010. No ano de 2010 eu tenho a mesma massa, não sei se você percebe. Na ilha, depois da decomposição da metade que foi colocado em 1910, e na praia que foi colocado agora em 2010. No final de 2010, a ilha deserta deverá conter uma quantidade de plástico não decomposto equivalente à do plástico despejado na praia deserta. No final de 2010, a ilha vai ter 200 quilos. Concorda? E a praia também vai ter os 200 quilos. Então a resposta à questão já é letra A, que a gente fez aí, na realidade, algumas alterações para que pudesse chegar a resposta mais rápido e você entender o processo que ele narra. Ele fala de uma questão de tempo de meia-vida como se fosse uma questão de radioatividade, mas não é radioatividade não. Ele está trabalhando a cinética de decaimento, de decomposição, que é muito importante no processo de poluição. Vamos para a questão número 3 aí, rapidinho, vamos para ela. Questão número 3. A reação H2 mais I2 obedece à seguinte lei da velocidade de reação. V é igual a K, concentração de H2 vezes I2. Isso é o que a gente chama de lei cinética da reação, certo? E daí, professor, e daí? E daí que você percebe que o H2 tem coeficiente 1 e que o I2 também tem coeficiente 1. A soma desses expoentes, ou seja, 2, vai dar o que você conhece como ordem. Isso é uma reação de segunda ordem. Primeira ordem em relação ao hidrogênio e primeira ordem em relação ao iodo. Isso é uma reação de segunda ordem. Isso quer dizer que se você dobra a concentração de H2, vai dobrar a velocidade. Se você dobrar a concentração do I2, vai dobrar a velocidade, mas a gente vai trabalhar isso numa apresentação à parte. Considerando os testes, esses dados, podemos afirmar que isto é uma reação de segunda ordem, verdadeiro ou falso? É verdade, é só somar os expoentes, aí não tem estresse.
Quando dobramos a concentração do H2, a velocidade da reação também irá dobrar. E o item 2.2, quando dobrarmos a concentração de I2, a velocidade da reação irá quadruplicar. Me permita abrir uma apresentação em branco aqui agora, para explicar o que ele está dizendo. Veja, ele diz que V igual a K, concentração de H2, concentração do I2. Se eu dobrar a concentração de H2, que foi o primeiro item, eu vou dobrar a concentração de H2. O que era 1 passa a ser 2, tá certo? De H2 vezes I2. Dobrar é multiplicar por 2. Aí eu te pergunto, quanto vale 2 elevado à primeira? 2 elevado à primeira vale 2. Isso quer dizer que a tua velocidade final, vou tirar esse 2 de dentro do colchete, vai ficar igual a 2 vezes K, concentração de H2, concentração do I2. Isso quer dizer que quando eu dobro a concentração de H2, eu dobrei a velocidade. A mesma coisa vai acontecer se você dobrar a concentração do iodo. V igual a K, concentração de H2 vezes a concentração de I2. A concentração de I2, ele diz que dobrou, então passou a ser 2 vezes o I. Só que esse expoente é 1. 2 a primeira, 2. Tira do colchete. V é igual a 2 vezes K. Opa, peraí, deixa eu mudar a cor aqui. K, concentração de H2, concentração do I2. Tanto para o H2 quanto para o I2, o expoente é 1. Isso quer dizer que a tua reação é diretamente proporcional. Até posso dizer que a reação é de primeira ordem. Ela é de primeira ordem em relação ao H2, ou seja, diretamente proporcional ao H2. E ela é de primeira ordem em relação ao I2. Aí eu queria que você olhasse aqui para mim na geral agora, porque é uma coisa importantíssima que você tem que anotar. A ordem é o quanto você influencia. Se eu digo assim, o reagente é de ordem 0 em relação à reação, significa dizer que ele não influencia. Porque qualquer coisa elevada a 0 vale 1, e multiplicar por 1 é fazer nada. Se você tem ordem 0, você não influencia. Se você tem ordem 1, é porque você é diretamente proporcional. O que acontecer com você, acontece com a reação. Dobrou tua concentração, dobra a velocidade. Triplicou tua concentração, triplica a velocidade. Se você é de ordem 2, é porque o teu expoente é 2. Aí você vai ter influência ao quadrado. Dobrei a concentração. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Tripliquei a concentração. Quanto é a velocidade agora? 9, que seria 3 ao quadrado. Ok? Vamos lá responder a questão. Na questão ele diz o seguinte, se você dobrar a concentração de H2, se eu dobrar a concentração de H2, a velocidade dobra. E se eu dobrar a concentração de I2, a velocidade também dobra. Ok? Vamos voltar lá para marcar os itens. A gente já marcou esse primeiro item e já sabe que o item é verdadeiro. Quando dobramos a concentração de H2, a velocidade da reação também vai dobrar, porque o expoente do H2 é 1. Ele é diretamente proporcional, está perfeito o item. 2,2. Quando dobramos a concentração de I2, a velocidade da reação irá quadruplicar. Não. Porque se o expoente do I2 é 1, ele é diretamente proporcional. Se dobra, dobra. Se quadruplica, quadruplica. Não vai alterar diferente, não. Vem o item 3.3, aí cuidado com ele. A constante da reação irá sofrer variação com a temperatura. Daquela história do traveco, que eu escrevi há pouco tempo atrás, o único fator que altera essa constante é a temperatura. O único fator que pode alterar essa constante é a temperatura. É isso que ele quer que você guarde no coração. O item 3.3 também é verdadeiro. Para concentrações iguais de H2 e de I2, a reação estará em equilíbrio. Não tem nada a ver uma com a outra. A reação vai entrar em equilíbrio quando existirem 2 pré-requisitos que a gente vai trabalhar nas 3 próximas aulas. Tem 3 aulas aí para equilíbrio químico, para você entender como funciona o equilíbrio químico. Equilíbrio químico você tem que ter reação reversível e a velocidade com que você vai, a velocidade da reação direta, tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Não tem nada a ver com concentração. O item 4.4 ele é falso. Aí verdadeiro ficou 0, 1 e 3. Vamos para a 4ª questão da aula de cinética química. Vamos lá, vamos nessa. Questão número 4. As reações químicas nem sempre atingem o equilíbrio, porque existem reações que são irreversíveis. A velocidade com que elas ocorrem varia muito de um sistema para outro, porque depende de todo aquele traveco. Sofrem influência de catalisadores, da temperatura, da concentração dos reagentes, da ativação, do volume, da energia, do catalisador, da orientação, da pressão e da superfície de contato. De um modo geral, 0,0.
Um catalisador permite que uma reação ocorra por um caminho de menor energia de ativação. O catalisador entrou, opa, coloquei o catalisador e a energia de ativação ficou menor. É exatamente isso, o item é verdadeiríssimo, show de bola. Vamos seguir, item 1.1. No início, a velocidade de uma reação é mais elevada, porque as concentrações de reagentes são maiores. Também é verdade, preste atenção, olha para mim. Toda reação química, eu disse a você que toda reação química depende de colisão. Eu coloquei os reagentes, quanto mais eles colidem, mais produto eles vão formando. Se eu estou colidindo e estou me transformando em produto, com o passar do tempo eu estou diminuindo a minha quantidade. Então eu vou ter menos gente para colidir. Se eu tenho menos gente para colidir, consequentemente eu vou ter uma menor velocidade. Quanto mais você colidir, maior a tua velocidade. Segue a vida, vamos embora. 2.2. O aumento da concentração de um reagente aumenta a velocidade de uma reação, porque aumenta a constante da velocidade da reação direta. O aumento da concentração de um reagente aumenta a velocidade de uma reação, porque aumenta o valor da constante. Eita, peraí, parou, peraí, não é assim não. Eu aumentei a concentração e a constante mudou, foi? Pode não. O único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Mudou a temperatura, muda a constante. Item 3.3. A constante de equilíbrio de uma reação elementar é igual à constante da velocidade da... A constante de equilíbrio de uma reação elementar é igual à constante da velocidade da reação direta dividida pela constante da velocidade da reação inversa. A gente não falou sobre isso ainda porque faz parte da próxima aula, mas é bom logo que você anote. Constante de equilíbrio, Kc, Kp... Tudo isso é simplesmente dividir a constante da reação direta pela constante da reação inversa. E é uma coisa que pouca gente sabe. Na geral, olha ali no quadro. Olha para mim, olha no quadro. Constante de equilíbrio é só dividir a constante da reação que vai pela constante da reação que volta. Na realidade, constante de equilíbrio é uma consequência da cinética. É só dividir o KD por KI. Só isso. Não vamos inventar nada não. Constante de equilíbrio é KD por KI. Esse é o conceito da constante de equilíbrio, que é o nosso próximo assunto, é a introdução. Na realidade, termoquímica é o início e o fim de cinética, e cinética é o início de equilíbrio. São assuntos que estão interligados, estão coligados. Vamos seguir nossa história lá no item 3.3. A constante de equilíbrio é a divisão da constante direta pela inversa, então o item é verdadeiro. 4.4. Se uma reação apresentar grande energia de ativação, lembra que o catalisador diminui a ativação e a reação fica mais rápida, né? Deverá também apresentar uma constante de velocidade de valor elevado. Eita, peraí. Olha aqui, ó. Olha na tua telinha aí. V igual a K, concentração dos reagentes, tá certo? Quanto maior o valor de K, maior a velocidade. E ele está dizendo aqui que quanto maior a energia de ativação, maior o valor da constante. Não. Se a velocidade aumenta, a constante tem que aumentar. Se a energia de ativação aumenta, a velocidade cai. É o contrário de um catalisador. Isso aqui seria o anticatalisador e vai estar atrapalhando o processo, aumentando a tua energia de ativação. O item 4.4 ele é falso. Pessoal, preste muita atenção no que eu vou te dizer. As nossas 3 próximas aulas elas são importantíssimas para a tua aprovação. Depois desse bloco de cinética, vem uma aula de eletroquímica e aí a parte de orgânica, que são importantes, mas as 3 próximas aulas elas são cruciais. Elas vão determinar se você vai acertar 3 questões na prova da Coveste. Eu tenho insistido nas últimas aulas, tentando te motivar a continuar estudando. Vamos trabalhar sério, vamos confiar no nosso trabalho, vamos confiar no teu estudo. Você é capaz, mostre a todo mundo que você pode vencer. E que vai vencer com seus próprios méritos, com a sua força. É óbvio com o auxílio da família. Porque se você chegou até aqui, tem muita gente trabalhando para que você tenha esse sucesso alcançado. E agradeço a todos eles. Não seja uma pessoa ingrata, não. Dê beijo, diga que ama, porque você é um investimento para a sua família. Não é investimento financeiro que alguém espera retorno, não. É investimento emocional. Um filho é sempre alguma coisa que você está investindo na esperança que ele seja feliz. O único retorno que você espera de um filho é a felicidade dele. É assim como nós esperamos de você, que você seja muito feliz, que você tenha muito sucesso. Nosso objetivo é que você atinja isso. Se está com algum problema, manda uma mensagem para a gente vai conversar. Se está com alguma dúvida, manda a dúvida para a gente que a gente vai trabalhar a tua dúvida. Vamos lá, vamos até a próxima aula. Um abração.